Hoje é o penúltimo domingo da nossa série das parábolas, muito mais do que histórias que Jesus contou. Nós selecionamos algumas parábolas do Evangelho de Lucas e é nelas que nós estamos meditando, tanto no último mês, no mês de janeiro, como agora no mês de fevereiro. Próximo domingo, último domingo, e depois já tem série nova chegando aí a partir do primeiro domingo de março, que é um domingo de carnaval, e a gente já começa uma série nova para continuarmos estudando a palavra do Senhor e sermos orientados pelo nosso Deus. Mas eu quero começar a mensagem de hoje falando sobre um assunto que eu não falo muito, eu sei que eu não falo tanto sobre isso, mas às vezes é importante voltar a esse assunto, mesmo que a gente não tenha tanta familiaridade com ele. Eu quero falar sobre comida. Bom, oi? Eu não entendi. O riso é por causa do quê? Olha, faz tanto tempo que ele não fala sobre isso. Quantos aqui já experimentaram a experiência inigualável, abençoadora, legal de um restaurante self-service? Quantos aqui já comeram num self-service? Todo mundo, ok? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Até pouco tempo, porque essa coisa de restaurante self-service é algo mais moderno, é algo do nosso tempo. Eu ainda me lembro da época em que a gente ia para o restaurante, e restaurante era tudo à la carte. Então você tinha que chegar lá, tinha que escolher o seu prato, tinha que esperar. Agora a gente chega lá e como é que funciona self-service? O self-service você tem lá, como é que chama aquele negócio lá onde eles põem a comida lá? O buffet. O richô, sei lá. Tem um negócio lá onde eles põem a comida. O nome técnico certo é richô. Falei certo? É que eu tenho uma pronúncia mais do norte da França. É mais ali, região do norte da França, que eu nem sei quem é no norte da França, mas fica ali. Aí você chega lá, que é a primeira coisa que você vê? Primeiro, faz a sequência. Pensa na sequência ali do self-service. A primeira coisa, é aquele lugar ali que você fala, hoje não. Porque o que tem ali? Tem uma salada. Você começa, tem ali, sei lá, você vê ali um milho, uma ervilha em conserva, que geralmente já está a conserva, que conserve Deus mesmo, a saúde, a alegria e tudo aquilo. Aí tem mais aquelas coisas que você vai vendo. Quem mais que tem ali naquelas partes? Tem o quê? Alface, coisa maravilhosa. Só de falar, mas eu não sei você. Porque alface, você fala alface, as papilas gustativas já são ativadas. Aí tem alface, o que mais que tem? Tem beterraba. Beterraba é uma coisa maravilhosa. Olha que coisa linda, uma beterraba. Inclusive porque quando você vai viajar para alguns lugares, você fala que é uma plantação de beterraba, porque beterraba é linda até na plantação. Que coisa maravilhosa. No prato, então. E aí você faz beterraba com... O que combina com beterraba? Dieta. Só a única coisa que combina com beterraba é dieta. O resto não combina nada. Aí tem lá uns palmitos, tem lá maionese... tem aquelas coisas. Aí vem a parte que você já começa a ver a nova Jerusalém chegando. A terra prometida chegando. Você já vê um torresmo ali. Você já olha. Porque como que é a técnica? Você olha o richô ali, você fala, é do torresmo para lá que eu vou. Me encontra ali. É um ponto de encontro da coisa toda. Mas como é que funciona isso? Funciona basicamente assim. Você monta o seu prato e escolhe as coisas que você quer, na quantidade que você quer, porque é por peso. Se você chegar lá e encher o seu prato só com maionese, você chega lá, pesa e você vai comer só a maionese. Você montou o seu prato daquele jeito. Você pode montar o seu prato com a disposição que quiser. O pessoal da dieta, ele separa assim, é um terço disso, um terço daquilo e um terço daquilo outro. Então divide o prato em terço. Pessoas normais fazem o quê? Pegam um terço de tudo, e montam o prato e fica aquela montanha maravilhosa, que é até complicado. Tem uma pessoa aqui nessa igreja, eu não quero citar nomes, eu não quero constranger ninguém, que uma vez ele morou numa cidade, lá na Bahia, interior da Bahia, e aí tinha um restaurante lá, self-service, que era assim, se você comesse mais de 1 quilo, não pagava a conta. Sério, mais de 1 quilo não pagava a conta. Era uma promoção, tinha uma promoção. Comeu mais de 1 quilo, não paga a conta. Porque o cara pensa assim, nenhum ser humano normal, uma pessoa normal, uma pessoa que
que viva a vida. Porque quando você faz um prato mesmo, um prato campeão, pesa o que lá? Pesa 600, 700 gramas. Imagina, e essa pessoa começou a ficar tão cliente desse quilo, mesmo, literalmente, que quando ele chegava lá, o pessoal já nem dava comanda para ele, porque já sabia que o prato dele era 1,2, 1,3 quilos. Aí o pessoal até falou, não, pro Neto já nem precisa mais entregar a comanda, porque é uma coisa... desculpa, falei o nome sem querer aí, hein? Alfredo Luz Neto no Facebook. Bom, então é isso. Mas o interessante, o que é legal no self-service? Você faz daquele momento um momento de satisfação da sua vontade e celebração do seu prazer. Porque você coloca no prato o que você gosta, o que você quer e na quantidade que você quer. E aquilo acontece de uma tal forma que, se você volta lá no dia seguinte, você pode fazer a mesma experiência, mas de maneira diferente. Porque ontem, sei lá, eu estava com vontade de comer lasanha. Então eu enchi de lasanha o meu prato. Hoje, no entanto, como eu comi muita lasanha hoje eu não quero lasanha. Hoje eu vou comer, sei lá, eu vou comer feijoada. Então eu vou fazendo essas opções de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu desejo. Isso é pecado? Não. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Vá para o self-service e coma o que você quiser, do jeito que você quiser. Faça isso. Esse não é o problema. O problema para mim é que nós temos o costume de ir para a Bíblia e ir para a relação com Deus com a mesma postura que a gente vai para um restaurante self-service. Então a gente faz da Bíblia um grande rechô e a gente começa a dizer assim, isso eu quero, isso já não quero, isso eu gosto, isso eu já não gosto. Isso aqui que Jesus falou, isso aqui eu vou pegar para mim porque eu estava precisando isso. Mas isso aqui que ele falou, eu não sei nem se eu concordo com isso que ele falou. Então, como eu não sei se eu concordo, isso não me dá prazer, não me dá satisfação, eu vou deixar para lá. Então nós começamos a ter uma relação com Deus estritamente de consumo. Assim como eu sou um cliente de um restaurante, eu vou me servindo e pedindo o que eu quero, eu acho que eu posso transportar isso para a minha religiosidade, para a minha espiritualidade, e começar a fazer opções na Bíblia. Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero. E isso está longe de ser saudável. Eu estou dizendo isso porque hoje nós estamos diante de um texto que a tendência natural é fazermos isso. Nós vamos ver hoje uma parábola em que, se nós não tivermos uma disposição correta, a gente vai começar a ler e pensar assim, eu não sei se eu concordo com isso. Eu não sei se eu quero isso. Isso não me dá prazer. Ouvir isso não é legal, meditar sobre isso não é tão legal. Então eu acho que talvez nessa noite algumas pessoas precisem ouvir essa palavra, mas quantas vezes, por exemplo, você ouviu uma meditação bíblica e pensou assim, essa palavra não é para mim? Como se algumas partes da palavra não fossem para nós. Como se Deus olhasse para um capítulo da Bíblia e pensasse assim, não, esse capítulo aqui eu vou escrever, não serve lá para o Zé, mas eu vou deixar ali. O Zé, coitado, ele nunca vai precisar desse capítulo. Veja que é uma relação de consumo. Do que eu quero, do que eu preciso, do que eu vou aceitar, do que eu não vou aceitar. E essa é uma relação doentia com a palavra. E nós estamos então hoje, e eu quero advertir você, diante de um texto em que você, eu, todos nós, temos essa tendência. O texto está em Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 35, e começa de uma forma muito, muito normal para quem já está acostumado com as parábolas. O texto de hoje começa assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... E esse começo você deve estar acostumado desde que nós começamos a série de parábolas. Uma multidão segue Jesus e, como reação à multidão que está seguindo, Jesus faz algumas coisas. Eu quero falar algo sobre isso antes. Jesus não é contra a multidão. É importante dizer isso. Jesus não está estabelecendo que um lugar com muita gente é ruim e um lugar com pouca gente é bom. Jesus não está dizendo que 1000 cristãos reunidos é algo ruim, enquanto 100 cristãos reunidos acaba sendo algo melhor do que os 1000 que estão em outro lugar. Não, esse não é o ponto. O que Jesus costumeiramente faz
é tratar os problemas inerentes a uma multidão. Porque algumas coisas você precisa se lembrar. É muito mais fácil você se esconder de qualquer compromisso no meio de uma multidão. Imagine que alguém está querendo achar você para pedir alguma coisa para você. E você pensa assim, eu preciso dar uma sumida, porque senão vão pedir algo para mim. E aí você vê na praça da cidade um grupo de 5 pessoas reunidas aqui, e um outro grupo de 1.000 pessoas reunidas do outro lado. E você precisa se esconder, você precisa ficar no meio de um pessoal, sem que ninguém veja você, sem que ninguém note você, e sem que ninguém peça nada para você. Qual grupo você naturalmente escolhe? O de 5 pessoas ou de 1.000 pessoas? É natural ao ser humano. Se você quer se esconder, entra no meio da multidão, dá uma agachadinha, fica quieto ali no meio, não conversa com ninguém, não responde nada, que quando acabar o que está acontecendo, você vai poder ir embora para casa sem ninguém encher a sua paciência. Num grupo menor é muito mais difícil. Você chega num grupo de 5 pessoas, é automático. As 5 pessoas vão olhar para você e falar assim, oi, tá precisando de alguma coisa? Se você chega num grupo de 5 pessoas, no mínimo, aquelas pessoas vão falar assim, como é que tudo bem? Qual que é o seu nome? Elas vão perguntar o seu nome e elas vão se apresentar a você. Você chega num grupo de 1.000 pessoas, as pessoas não vão perguntar o seu nome, as pessoas não vão querer saber quem é você. Deixa eu dizer outra coisa importante. Eu estou demonizando o grupo de 1.000 pessoas? Não, eu estou dizendo que um ambiente maior é mais propício para quem quer apenas se esconder e não se envolver. É óbvio que uma pessoa que quer se envolver, ela tanto se envolve num grupo de 3, 5, 10, 20, como 10.000, porque ela quer se envolver. Mas nós estamos falando do perigo que Jesus sabe existir no meio de uma grande multidão. Jesus sabe que no meio de uma grande galera reunida para ouvir ele falar, tem muita gente que está ali para curtir a coisa toda. Você pode, inclusive, estar no meio de uma multidão, apenas seguindo o fluxo, sem nenhum tipo de compromisso com o que a multidão está ali para fazer. Alguém aqui já teve a experiência, o pessoal mais internacional, de assistir um jogo de futebol no Camp Nou, estádio do Barcelona? Alguém aqui já? Não? Todas pessoas normais? Ok? As pessoas dizem que acontece algo interessante nos jogos do Barcelona, lá na Espanha, no Camp Nou. Que é assim, então tá tendo jogo, o Barcelona tá jogando e de repente o Barcelona faz um gol. O pessoal diz que uma grande parte da torcida comemora assim, tipo jogo de tênis. Como é que você comemora no jogo de tênis? A pessoa faz um ponto, como é que é a comemoração de tênis? Vamos fazer uma comemoração de tênis aqui, quer ver só? Um ponto. Tudo bem. Comemoração do gol do 15. Vocês não sabem mais o que é isso, né? É incrível. O 15 é assim que está comemorando. Tá fase. Mas tudo bem, tudo bem. Aí pensa como é que comemora o time de futebol. Se abraça, joga, pula. E fala uns impropérios. No jogo do Barcelona, uma grande parte da torcida faz palma de tênis. Por que isso? Porque ir assistir um jogo do Barcelona tornou-se um atrativo turístico. Então, muitas pessoas que vão lá assistir um jogo, elas não torcem para o Barcelona. E muitas delas nem espanhóis são. São pessoas que estão lá, por quê? Porque o Barcelona virou uma marca mundial. Você vê hoje a criançada aqui no Brasil. Quantas crianças você vê que elas têm camisa do Barcelona, têm camisa do PSG. O pessoal vai lá porque eles querem ver o Messi jogar. E também outra coisa, o Camp Nou é um estádio enorme, bonito. Então as pessoas querem ir lá para curtir aquele momento. Veja, elas são num lugar feito para torcer para o Barcelona. Mas elas estão torcendo para o Barcelona? Não. Elas estão envolvidas com o Barcelona? Também não. Elas estão curtindo o momento porque o lugar é legal, porque fez parte do calendário ir lá, porque eles pagaram de alguma forma para ir. E se o Barcelona perder, o que vai acontecer? Nada, eles vão sair dali, eles vão em algum lugar comer uma tapa, e tomar um vinho e vão para casa. O torcedor não. O torcedor, o time dele perde, ele quer morrer, quer matar.
ele não dorme, ele fica discutindo. O cara, tem muita gente que está ali que simplesmente, tá bom. Se no dia seguinte ele descobrir que durante a noite o Camp Nou, o estádio do Barcelona, ruiu e veio ao chão, ele vai falar assim, nossa, pelo menos eu consegui ir antes de acabar, hein? Olha, se aparecer a notícia na televisão, Barcelona acabou o Barcelona, o cara chegou lá e falou assim, fechamos o Barcelona, não tem mais Barcelona. Ele vai falar, puxa, que pena, não tem mais o Barcelona, mas qual outro estádio a gente pode visitar aí para aproveitar esse nosso turismo? Veja, você pode estar no meio de uma multidão, em tese, fazendo o que uma multidão está fazendo, mas sem nenhum comprometimento com o alvo daquela coisa toda. Imagine com Jesus, então. Porque Jesus é um cara que está vivendo numa época, primeiro século, ali por volta do ano 30, 31, depois dele mesmo, e ele é um cara que fala algumas coisas legais, ele é um cara que cura gente, ele é um cara que ressuscita alguns outros, ele é um cara que dá umas respostas atravessadas para um pessoal que ninguém gosta muito. Ou seja, ele virou um grande atrativo naquela região. Você tem que lembrar uma outra coisa interessante. Jesus está vivendo numa época que não tem aquelas grandes coisas que Deus abençoou para que tivesse no nosso tempo. Por exemplo, não tem energia elétrica. Se alguém que já esteve em algum lugar que não tem energia elétrica, assim, tipo, passar uns dias, vou pescar, vai lá num rancho que não tem nada. O que as pessoas fazem num lugar que não tem energia elétrica? Nada. Não tem nada para fazer. O que você faz? Você olha assim e fala, o galo cantou, vamos levantar. Êêê! Aí o sol se põe. Vamos dormir. Não tem muito o que fazer. Porque imagina, você chega lá, o sol se põe. Você liga lá a lamparina e fala, hein? Se parar de ventar, chove, hein? Vamos dormir, né? Vamos dormir. Porque não tem muito o que fazer. Outra coisa que não tinha na época de Jesus, internet, gente. Como é que as pessoas conseguiam viver sem internet? A pessoa estava lá, Cafarnaum, século I. Não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Como é que as pessoas conseguiam ficar sabendo, viver numa época que você não sabia o que estava acontecendo, por exemplo, no Sri Lanka? Como é que pode uma coisa dessa? Imagine a angústia de você estar em casa e falar, mas e o Sri Lanka, hein? Será que está lá ainda? Você fica com aquela angústia, você vai lá no Google, digita Sri Lanka está lá. Você fala, ai que beleza, já posso dormir em paz. Tinha uma época que não tinha WhatsApp, não tinha o que não tinha mais, as coisas aí. Não tem uns Instagram. Imagine um mundo sem os stories do Instagram, se você dá uma likezada ali. Imagine as pessoas vivendo essa... Na época de Jesus não tinha essas coisas. Na época de Jesus, gente, não tinha Netflix. E aí já é a coisa angustiante. Imagine você sem um Netflix. Quer ver só? Imagine você sem assistir, sei lá, uma série aí... Dicas de série, atenção, esse momento vai ter spoiler, não tem jeito, porque o pessoal não consegue falar sem dar uma spoiler. Uma série. Vikings, a série maravilhosa, morre gente que não acaba mais, é machado daqui, você está assistindo assim, nem começou, já voa uma cabeça, você fala, embora a última temporada foi uma desgraça, hein, gente? A última temporada ele vê que não morreu ninguém. Mas o que é isso? Eu espero que essa próxima temporada, que eu ainda não assisti, atenção para você não ficar falando, as pessoas comecem a morrer. Não, o que é isso? Hoje de manhã teve spoiler, a pessoa falou, o padre morreu. Eu falei, obrigado, agradeço aí que Jesus abençoe a vida de todo mundo. Morreu mesmo, produção? Morreu? Meu Deus do céu. Eu aqui pensando que tivesse sido uma brincadeira. Se você não viu essa última temporada de Vikings aí, pessoal bravo com a gente agora, teve spoiler aqui, o bispo, e falaram umas coisas. Eu falei, mas que padre? O padre da Laguerta lá. Que é isso? Que esse ambiente cristão falando essas coisas? Mas Vikings. Não tinha Vikings na época de Jesus. E por que não tinha Vikings na época de Jesus? Porque não tinha os Vikings, velho. Não tinha os Vikings. Não tinha nem série de Vikings, não tinha Vikings. O pessoal não tinha descoberto os Vikings. Uma outra série que é importante no Netflix. Aí, alguém indicar alguma? Se falar Friends, vai embora. Já estou avisando já. Falou Friends, vai ser expulso. Por favor, nós queremos manter um mínimo de decência cristã nesse lugar. Um mínimo de postura. Vamos lá. Uma outra? Quando?
Breaking Bad. Breaking Bad. Ó, se você não assistiu Breaking Bad, assista, porque o Walter White, para mim, é um dos grandes personagens da história que demonstra a capacidade de degradação do pecado num coração humano. Ele começa assim com aquela coisa, que bobinho. No final, eu não vou contar. Mas olha, antes dele morrer no final, pode falar isso? Não pode falar? Mas já fica meio óbvio também que é série antiga. Se a pessoa não assistiu, assiste aí, porque é bom, é bom. Tem uma outra série? Uma outra? O que é? É muito spoiler, né? Tá acabando com todas as... Eu agora tô assistindo uma espetacular. Tô gostando. Chama Blacklist. Quem já assistiu? Blacklist, espetacular. Tô gostando. Olha aqui. Qualquer spoiler dessa série vai digno de expulsão dos sacramentos da igreja. Porque eu ainda não descobri se o cara é o pai ou não é. Não descobrimos. Eu acho que não é, pai. Oi? Passou na Globo essa série? É mesmo. Eu sou vintage. Eu sou uma pessoa retrô. Eu agora tô assistindo aquela nova Havaí 5.0. Não sei quantos assistiram. Uma série nova. Tem uma outra que eu comecei a assistir, Chips. Não sei quantos viram. O Eric Estrada, que coisa maravilhosa, muito bom, né? Bom, vamos lá. Na época de Jesus não tinha isso, gente. Aí aparece um cara como Jesus, ele vira atração. Vira, porque não tem jeito. Imagina você estar vivendo uma vida monótona do primeiro século, sem Netflix, sem internet, sem nada. Aí um cara começa a ressuscitar uma galera. Você fala, eu vou lá. Porque o que você quer? Você quer sentir o ambiente, o clima é legal. Você quer ter um relacionamento profundo com Jesus? Não quero. Você quer obedecer os mandamentos? Não, também não quero. Mas é legal estar ali, porque todo mundo está ali. Porque talvez meus amigos estejam ali. Então é legal estar ali, porque os meus amigos estão ali. É legal estar ali, porque de repente Jesus ele fala umas coisinhas legais, dá para aproveitar alguma coisa. Do tipo, dá para pegar aquele palitinho de dente, pegar um negocinho aqui, outro negocinho ali, e dá para dar uma enganada na fome. E ninguém vai lá, veja, gente, ninguém vai ser besta de querer se comprometer com tudo que esse Jesus fala. Porque ele fala algumas coisas que, vamos combinar, não ajuda a gente a querer se comprometer. Mas vamos lá, vamos curtir o momento, vai ficar em casa. Vai ficar em casa fazendo o quê? Entre ficar em casa fazendo alguma coisa, não tem nada para fazer, e ir lá, ouvir Jesus falando algumas coisas, vamos lá. Porque no final tem um senhorzinho ali, não sei se está ali na região de Cafarnaum, tem um senhorzinho que faz um cachorro quente, a gente vai lá, ouve Jesus falando, no final dá uma degustada num cachorro quente e vai embora para casa. Estão servindo refrigerante no final do encontro. Não dá para perder um encontro que eles estão servindo refrigerante e pipoca no final. Vamos lá. O que você tem a perder? Viu? Ninguém vai se comprometer. Pode ficar tranquilo, você não corre esse risco. Aí Jesus olha para a multidão e fala assim, vocês acham que eu sou tonto, né? Vocês acham que eu não sei o que vocês estão pensando e como é que vocês estão querendo se relacionar comigo? Então veja, Jesus não é contra a multidão, mas ele sabe dos perigos inerentes a uma multidão, que você pode estar inserido, seguindo o fluxo, mas simplesmente não está comprometido com aquilo que a multidão, em tese, foi fazer ali. E aí ele diz o seguinte, já que ele viu isso, notou os perigos, e aí ele diz, e olha o que ele diz, é complicado o que ele diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, e tá aí subentendido o seu cônjuge, seu marido, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo, inclusive, vai ser difícil para você ser meu discípulo. Ele diz, não, você não pode. A tradução é impossível ser meu discípulo se você, sendo meu discípulo, amar qualquer coisa mais do que a mim. E eu sei que conforme esse texto, e veja, esse é um texto que está lá no Richô. Ele está de cara no Richô. E a gente já começa assim, esse eu não vou pôr no prato.
porque eu não vou colocar isso na boca e me alimentar disso, porque eu não consigo digerir isso. Eu não consigo mastigar isso. Eu não consigo engolir esse tipo de alimento. Esse não é para mim. Porque veja o que ele está dizendo. E aí ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode, é impossível ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que uma reordenação dos amores é fundamental numa relação sadia com Deus. E aqui eu quero tentar consertar um erro que a gente sempre comete quando analisa esse texto. A gente pensa assim, Jesus está dizendo que nós devemos amar menos nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos irmãos, nossos filhos. Então Jesus diz que a gente tem que amar menos. E nem de longe é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando para você pegar todo o amor que você tem para as pessoas que você ama e baixar esse nível de amor. Ele não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se o seu nível de amor a um filho, uma filha, pai, mãe, qualquer pessoa que você ama, está no nível 8 e Jesus está no nível 7, ele está dizendo, coloque o amor a mim acima do amor a essas pessoas. Porque fazendo isso, inclusive, você não vai amá-las menos. Deus vai te dar a capacidade de, o amando acima de todas as coisas, amar mais as outras pessoas. Ele não está pedindo que você ame menos. Ele está pedindo que você ame certo. E amando certo, você vai amar mais e não menos. Ele não está pedindo que o seu nível de amor às pessoas que está aqui passe para cá. Não, ele está dizendo, não, a proposta é que chegue até o mais alto possível, desde que nunca esteja no local errado. Porque colocar o amor às pessoas no local errado mata tanto você quanto as pessoas. Quem aqui é pai, mãe, quem aqui tem uma relação de dependência profunda com qualquer membro da família sabe disso. Quando você coloca em qualquer pessoa que você ama, o seu profundo desejo de felicidade naquela pessoa e a sua projeção de felicidade naquela pessoa, você vai matar aquela pessoa. Eu já disse isso aqui várias vezes, já colecionei algumas, eu não diria inimizades, mas alguns desdobramentos não muito agradáveis por falar isso, mas vamos nós de novo. Quando alguma pessoa, pai e mãe faz muito disso, coloca lá assim, meu filho, minha filha, é a minha vida. Não faz isso. Porque imagine você, criança, ouvindo o seu pai e sua mãe dizer, você é a minha vida. Você colocou um peso naquela criança que ela não tem condições de suportar. Porque na primeira vez que ela decepcionar você, ela vai saber que ela arrebentou com a sua vida. Porque toda a sua alegria e projeção estava nela. E ninguém foi feito para suportar isso. Porque veja que interessante, quem é a nossa vida? Jesus é a nossa vida. Todas as outras coisas não são a nossa vida. Fazem parte de um pacote muito abençoado por Deus para dar a nós dias que sejam dias bons, mas não são a nossa vida. O que Jesus está dizendo é, se você fizer de mim a sua vida, você não vai precisar fazer do outro a sua vida. Vai tirar um peso das suas costas e vai tirar um peso das costas do outro. Eu não sei se você já viu uma relação de marido e mulher em que um coloca no outro a satisfação e a felicidade. O casamento literalmente vira um inferno. Porque nenhum ser humano tem condição de dar satisfação plena a outra pessoa em qualquer área da vida. Quem aqui é casado? Sei lá. Qual é o tempo que você tem de casado que você consegue notar que o casamento é um problema? Sei lá. 10 dias. Ficar casado há 10 dias. A pessoa voltou da lua de mel. Voltou da lua de mel, já está lá. É um tempo bom, né, produção? Pouquinho mais. Pouquinho. 2 semanas, 14 dias. Aí você já nota e fala, onde é que eu fui amarrar meu burro? Olha. Se você desordenar os amores e projetar satisfação em qualquer pessoa, você não vai ter condições de amar essa pessoa. Porque ela vai decepcionar você e vai impossibilitar amor. Agora, se eu tenho uma relação afetiva com Jesus adequada, eu não vou precisar colocar sobre a pessoa um peso desnecessário, porque eu já satisfiz aquilo em Jesus.
Jesus, inclusive, nos ajuda a nos relacionar com as pessoas de maneira não interesseira. Por quê? Porque eu não preciso mais me satisfazer no outro. Eu me satisfaço em Cristo. E se eu me satisfaço em Cristo, eu não preciso ficar usando você como muleta da minha satisfação. Eu não sei se você já foi a algum jantar chique. Aqui já foi jantar chique, aquele jantar chique mesmo, que você vai assim, é talher que não acaba mais. O pessoal fala assim, não, começa de fora, você tem que andar para pegar o talher lá de fora. Tanto talher, você anda, volta. Já foram nesses jantares? Tem uma dica interessante que as pessoas dão quando você vai para um jantar chique. Qual é? Qual é a dica importante quando você vai para um jantar chique? Qual é? Não é dos talheres. O Blues está aqui, nosso assessor para assuntos de jantar chique. Pessoa esfomeada, né? A dica é, coma pouco. Essa é a dica principal, Brasil. Você que está nos assistindo, se você nessa semana está convidado para um jantar chique, coma pouco. O Neto, não, nunca ninguém convida ele para jantar chique. O Neto, pelo amor de Deus, imagine o Neto no jantar chique. Você foi no jantar chique? Não fez, lógico que você não fez isso, é contra a sua natureza. Chegou lá, o pessoal da cozinha correndo para matar um boi. Mata o boi, mata mais um. O que o pessoal diz, inclusive? Coma antes em casa. Sério, o pessoal diz, coma antes em casa. Você chega... Porque uma das coisas mais desgraçadas da vida é quando você chega esfomeado num local, aí você vê lá o prato de maionese. Você come a maionese toda, não importa se tem alguém do lado. Porque você está com muita fome. Se você chega num lugar com muita fome, você come tudo que tem. É aquela assim, quem come primeiro, beleza. Quem chegou por último. Agora, se você vem, você come em casa, não está com tanta fome, você senta. Aí você pensa assim, puxa, tem um prato de maionese aqui na frente. Mas será que as pessoas já comeram a maionese? Então você espera ver se as pessoas já comeram. E aí você pensa assim, não, se sobrar eu como, porque eu não estou com fome. Eu estou dizendo isso para dizer que nós, às vezes, vamos para as relações humanas como esfomeados, porque a gente não se satisfez em Jesus, não tem uma relação de satisfação com Deus, a gente vai se relacionar com o outro tentando puxar da vida do outro uma satisfação pessoal que a gente deveria ter encontrado em Jesus. E aí a gente vai usar o outro. Jesus está dizendo, se você tiver a satisfação em mim, você não vai precisar do outro para se satisfazer nele. Em qualquer área e em todas as áreas. Você vai ter uma relação em que você, inclusive, vai conseguir servir o outro. Sempre que nós falamos assim, olha, no cristianismo, você deve viver para fazer o outro feliz. A pessoa pensa assim, mas quem é que vai me fazer feliz? Jesus. Jesus vai me fazer feliz. Mas como é que isso é possível? Viu como nós estamos longe? Nós chegamos a um ponto do cristianismo em que quando a gente diz, num culto cristão, que Jesus vai fazer a gente feliz, muita gente que está no ambiente da multidão diz assim, mas como é que esse negócio acontece? Como é que isso é? Isso é assim? Veja, nós estamos completamente distantes do que Jesus está dizendo. Jesus não está falando não ame as pessoas. Jesus está dizendo, me ame acima de todas as coisas e pessoas. E você vai amar mais as pessoas como consequência de me amar acima delas. E isso vai fazer com que você tenha um casamento melhor, com que você tenha um relacionamento melhor com as pessoas, que você seja visto não como interesseiro nas relações, mas com alguém que serve e que tem amor em servir ao próximo. Aí Jesus continua, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quando você vai fazer uma reforma, você vai construir alguma coisa, você pensa. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quem aqui já reformou e construiu, sabe? Se no começo da reforma e construção, a pessoa falou para você que aquela obra iria custar 100, é porque ela vai custar quanto? Pelo menos uns 150. E às vezes não é assim maldade da pessoa. É porque pensa, se você já fez uma reforma ou construção, você sabe. Então você cotou lá,
aqui na cozinha a gente vai precisar colocar azulejo. Vai colocar azulejo no banheiro. E aí você faz uma cotação média. Só que aí você fala assim, bom, agora chegou a hora de comprar o azulejo. Aí você vai lá na loja do azulejo, aí você chega lá e você tinha cotado o azulejo X, mas você chega lá e fala, gente, olha esse azulejo. Que era um azulejo que nem tinha na época que você planejou a construção. O azulejo que você tinha planejado custava 10 o metro. Esse agora que você tá lá e viu que gostou muito, custa 12. Aí você pensa assim, gente, é uma diferença de R$2. Então, quer saber? Eu vou me apertar um pouco e vou comprar esse de 12, porque esse de 12 vai ficar um brinco, uma coisa maravilhosa. Mas você não pode se esquecer que você está falando de um aumento de 20% do orçamento inicial. Se você coloca isso em todas as outras coisas, só por uma questão de gosto, porque teve o lançamento, já foi de 100 para 120. Fora os imprevistos, fora os atrasos e todas as outras coisas que você sabe que vai existir. Jesus está dizendo, quando você vai fazer uma construção, e ele está falando da construção do nosso discipulado, ele diz, pense bem antes, porque tenha certeza de uma coisa, vai ficar mais caro do que você imagina que vai ficar. E olha o que Jesus está dizendo para a multidão. Gente, vocês querem me seguir? Beleza. Mas eu acho que vocês têm que ter uma ideia do envolvimento, porque vai ser mais envolvimento do que vocês estão imaginando. E aí ele liga isso à história seguinte. Ele diz, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, então o rei olhou e falou assim, eu quero conquistar aquele país, então eu vou ter que guerrear contra aquele outro rei. Mas antes ele se assenta e pensa, se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Porque eu sei que o exército de lá tem 20 mil, o meu tem 10, mas o meu é mais armado. As minhas armas são melhores, meu pessoal é mais bem treinado. Se não for capaz, ele vai enviar uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e vai dizer assim, eu quero um acordo de paz, eu não vou para essa briga. Quase que Jesus está dizendo para a galera assim, gente, o que eu tenho para dizer para um monte de vocês que estão aqui, não vai para a guerra, você não vai se dar bem com esse negócio. Olha que loucura, porque isso é totalmente anti-marketing. Porque Jesus poderia muito bem fazer uma mensagem do tipo, vamos lá, gente, no fim vai dar tudo certo. Ele está dizendo assim, olha, seja prudente. Você tem certeza do que você quer? Muitas outras pessoas, em muitos outros momentos, fizeram isso com Jesus, né? Jesus, olha, eu vou seguir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Olha, se para você sepultar o seu pai é mais importante e mais urgente, então você não é digno de mim. E veja, ele está falando de uma coisa muito séria. Para um outro jovem que cumpria quase todos os mandamentos, ele diz assim, olha, eu já cumpro todos os mandamentos, o que me falta? Aí Jesus diz assim, você vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não está dizendo que o padrão é vender tudo que tem e dar aos pobres. É que Jesus sabia que aquele jovem rico era apegado às riquezas. O que Jesus está dizendo é, você tem que abrir mão de tudo a que você é mais apegado do que a mim para seguir a mim. O que é um conceito muito mais difícil do que vender tudo que se tem e dar aos pobres. Muito mais difícil. Jesus está dizendo, quais são as suas paixões e os seus amores? Coloque tudo isso debaixo de mim. E coloque o amor a mim como o alvo maior da sua vida e da sua caminhada. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Algumas coisas, óbvio, Jesus está dizendo num contexto. Então veja, Jesus está num contexto de um mundo rural, uma cultura hebraica muito influenciada pelos gregos. O Novo Testamento é escrito num grego, um grego um pouco popular. Não era um grego tão erudito, um grego popular. Então, algumas palavras usadas, elas são influenciadas, óbvio, pela cultura, pela literatura. E aqui Jesus está dizendo, olha, se você não estiver disposto a renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Então, a gente precisa olhar para essa palavra tudo no contexto em que ela está inserida, para a gente entender o que ele está dizendo. Senão, a gente perde a força. É igual quando você pega uma palavra na Bíblia como mundo, por exemplo.
A palavra mundo na Bíblia tem 3 possíveis traduções dependendo do contexto em que ela está escrita. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou? Deus criou o mundo. Então você tem mundo na Bíblia, essa palavra, como criação, como planeta Terra, como cosmos. Deus criou o mundo. Deus criou o planeta Terra. Então você tem essa palavra sendo escrita, dita e pregada desse jeito. Mas também você tem a palavra mundo como um sistema demoníaco. É por isso que a Bíblia diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não está dizendo não ame o planeta Terra. Está dizendo não ame o sistema demoníaco que há na nossa cultura, no nosso mundo. Então essa é uma segunda possibilidade da palavra mundo. Criação, planeta Terra, segundo o sistema político. Mas a mesma Bíblia que diz não amem o mundo, diz o que em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque essa é uma outra forma da palavra mundo ser revelada na Bíblia. Mundo como pessoas. Você diz assim: pessoal, seguinte, eu vou fazer uma festa lá em casa e eu quero que vá todo mundo. Você não está pensando em colocar o planeta Terra, você está dizendo: não, as pessoas que estão aqui estão todas convidadas, vai todo mundo. Mundo nesse sentido como gente. Então Deus amou o mundo, na mesma Bíblia que diz que nós não devemos amar o mundo e que vivemos no mundo, mas que não devemos viver de acordo com o mundo. Então são 3 possibilidades que você vai trabalhando de acordo com o texto. Então o contexto dá sentido. Nesse texto, quando Jesus diz tudo que você precisa renunciar a tudo o que possui, ele está dizendo, o significado de tudo é tudo. Tudo isso para dizer que tudo é tudo. O profeta e filósofo Tim Maia já dizia que tudo é tudo e nada é nada. E é basicamente isso mesmo. Tudo é tudo. Mas o que Jesus, mais uma vez, está propondo não é que você tenha nada. Jesus está dizendo: se você tem a mim, que sou tudo, você não precisa de nada para ter tudo. E mesmo que você tenha tudo o que não precisa, a sua satisfação não vai estar naquele tudo que você não precisa, porque você tem tudo o que precisa em mim. Isso para a gente parece loucura, mas a proposta de Jesus é renunciar a tudo o que eu, em tese, possuo, para receber aquilo que eu não possuo e não tenho como adquirir. Basicamente, eu quero resumir dizendo o seguinte: o que Jesus está propondo para a gente em toda a Bíblia é: se você estiver disposto a abrir mão de um dia na praia, eu dou a praia para você. E vamos combinar? Essa é uma boa proposta. Imagine que eu chego aqui para você e falo assim: olha só, amanhã, segunda-feira, topa ir para a praia? A gente vai passar o dia na praia. Nós vamos lá para a Praia da Broa. Para a Praia da Broa, nós vamos passar o dia na praia. Só que eu quero dizer uma coisa. Se você falar para mim que não vai, que topa abrir mão do dia na praia amanhã, na terça-feira você ganha a escritura de uma praia paradisíaca que você pode escolher. Ela vai ser sua. O que você faria? Você abriria a mão do dia na praia amanhã para ter uma praia depois de amanhã? Sim ou não? Seria um bom negócio? É exatamente o que a Bíblia propõe para a gente. A Bíblia diz que abrir mão de alguns prazeres momentâneos por amor a Deus é inclusive um bom negócio, porque Deus propõe uma vida eterna de prazeres ao lado dele. Eterna. Tente pensar no conceito de eternidade. O conceito de eternidade é tão complicado que a gente não consegue colocar esse conceito dentro da cabeça da gente. Esses dias lá, a nossa filha Júlia teve uma crise teológica, porque o pessoal aqui fica ensinando as coisas de Bíblia, aí complica nós lá, complica nós em casa. Aí ela ficou falando assim: pai, tem umas coisas que não faz sentido. O que não faz sentido? Esse negócio de Deus aí. Eu falei: o que é isso? Não faz sentido. Você é uma filha de pastor, você não pode ter... Eu falei: o que não tem sentido? Não, só... Porque lá falaram que Deus não foi criado, Deus existiu
desde sempre. Mas como é que alguém pode existir desde sempre se ele não foi criado? Eu falei, não sei. Eu falei, já combinei com ela, a gente chega lá no céu, a gente pergunta como é que pode. Por quê? Porque a nossa cabeça não tem condições de entender isso. Aí eu falei, Júlia, esse é o tipo de coisa na Bíblia que a gente acredita porque está na Bíblia, a gente confia em Deus, de que foi assim. Mas a nossa cabeça não é feita, não tem a capacidade para entender isso. E aí, veja, se você for viver muito, você vai viver quanto? Quanto você acha que você vai viver? Você viver muito aí, viver bem. Vamos lá, quanto você acha? Considerando o maltrato já, que é já todo estrago feito, as noites mal dormidas, os beer nights, as canjibrina, as pedra 90, considerando tudo aí, o contexto aí. Você acha que chegar a quanto tá bom? 90 tá legal. 90 tá bom demais. Eu estava conversando de cedo com o César, e ele está falando da comemoração de aniversário da avó dele, de 90 anos, que vai ser o mês que vem. Um abraço para a avó do César aí, convida nós. Nós não convida o neto, porque, pelo amor de Deus, acaba com o estoque de tudo que tem lá. Aí 90 anos, oh, legal. Mas, sei lá, se chegar a 80 também, não tá ruim. O problema é quando a gente começa a viver como se esses 80 fosse tudo. Mas esses 80 não são tudo. Se você for comparar com o conceito de vida eterna, é absolutamente nada. É por isso que para nós cristãos, quando a gente diz assim, puxa, a gente tem que aproveitar porque a vida é curta. Eu falo, a minha não. Aí a minha não é curta. Porque mesmo que eu morra, sei lá, com 50, ninguém aqui vai cair naquela besteira de falar assim, nossa, durou tão pouco. Não, porque eu continuo durando. Só morreu esse corpo aqui, porque eu tô com Deus e vou ficar lá eternamente. Eu fui para a praia, e a praia é minha, porque o meu Senhor comprou e deu para mim. E eu não quero trocar essa vida eterna de prazer por um dia de prazer apenas, tentando fazer de nada o meu tudo e de tudo absolutamente nada. Veja, o que Jesus está propondo é algo fantástico. Ele diz, me siga, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou propondo, e você não sabe, então eu estou admoestando você. É complicado, é difícil, mas você não imagina onde a gente vai chegar. É igual esse pessoal que já fez trilha em praia. Quem aqui já fez trilha em praia? Aquelas trilhas de 60 horas, que você é engolido por borrachudos, aquela coisa toda. É o pessoal aqui que faz exercício. Tem muita gente nessa igreja aqui que faz exercício. Aliás, eu estou decepcionado. Tem muita gente nessa igreja aqui que faz exercício, crossfit, corrida, todas essas coisas aí. Que para alcançar alguma coisa. Você está acostumado, esse é um padrão na vida, a se submeter a um pouco de sofrimento e privação para alcançar algum objetivo. Agora veja o que Deus está propondo. Você nem precisa se esforçar, porque Jesus já se esforçou no seu lugar e já alcançou o prêmio para você. Agora desfrute, mas desfrute dos prazeres corretos e na ordem correta. De novo, o problema para Deus não é o nosso prazer, mas que a gente se contenta com prazer ruim e com pouco prazer. E ele está dizendo, eu tenho muito mais para vocês e vocês estão se satisfazendo com pouco. Não é uma proposta de ausência de alegria, mas de alegria plena, de alegria real e verdadeira, que só é possível nele. Aí o texto termina dizendo assim, e é nesse contexto que esse texto está inserido. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ele não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus termina dizendo, então, vivam de uma maneira adequada. Há algumas coisas interessantes sobre sal. Primeira coisa, o sal dá sabor. Alguém aqui já teve que comer comida sem sal? Eu tive hepatite. E aí, quando você tem hepatite, o pessoal tira sal de tudo. Não pode nem cheirar sal. Sal. Aí eu lembro de tomar aquela sopinha rala, sem sal. Nossa, que vida boa. O sal dá sabor.
mas ele não aparece. Porque o sal realça sabor. Ele não dá sabor, ele realça sabor. Mas ele não aparece. Você coloca sal ali no arroz. Você coloca o arroz na boca e você faz o quê? O que você diz? Esse arroz está gostoso. Você não diz esse sal é bom. Você pega um pedaço de carne, salga. Você coloca aquela carne na boca, você diz o quê? Esse sal, hein? Olha que sal maravilhoso. Não, você diz, essa carne é boa. O que o sal fez? Realçou o sabor da carne. Aí Jesus diz que nós somos sal. A gente não está aqui para aparecer. A gente está aqui para viver de uma tal forma que a gente realce o sabor do verdadeiro alimento. Segundo lugar, sal bom é sal espalhado. Porque sal junto só serve para dar nhaca. Quem aqui cozinha sabe, você pegou uma colher de sal, jogou a colher de sal no alimento, a primeira coisa que você tem que fazer, mexe aquilo, porque espalha aquele negócio que junto ninguém aguenta. Sal junto é bom por um tempo, depois ele perde função. É por isso que às vezes como igreja, às vezes a gente tem tanto problema, porque é sal junto. E a nossa essência é ser espalhado. Não ficar juntando. A gente se junta para fazer a conferência do sal. Ei, conferência, como é que... E depois espalha esse pessoal. E uma coisa que a gente sempre fez aqui, e pra gente sempre foi muito caro, o sal dá sede. Se você chegar na sua casa e falar assim, eu não estou com sede, não vou beber água. Chupa o dedo, enfia num pote de sal, chupa de volta. E qual é a coisa automática que você vai ter necessidade? Água. Sal bom dá sede. E um grande problema da igreja evangélica brasileira hoje é que muitos de nós estamos vivendo sem dar nenhuma sede. Agora, quando você dá sede, quem é que diz que é água? Jesus é água. Viva de uma tal forma que a sua vida produza sede de Deus e de Jesus nas pessoas. Porque essa é uma das funções do sal. Sal bom é sal que realça sabor e não aparece. Sal bom é sal espalhado. Sal bom é sal que dá sede. E ele faz isso como consequência natural do discipulado cristão que vai acontecendo dia após dia. O sal faz isso não porque nós temos a capacidade de nos autoproclamar sal, mas porque nós fomos resgatados, comprados e redimidos por Jesus na cruz. Tudo isso está acontecendo não porque nós merecemos, porque veja, diz para mim, não é verdade que a gente lê esse texto e a gente pensa assim, não tem como dar conta disso. Mas Jesus fez isso em nosso lugar, e agora a vida que a gente vive, mesmo cheia de problemas, a gente vive de acordo com a vontade dele e nos méritos dele. Para que chegue no fim, a gente ganhe a praia, não porque a gente se comportou bem, mas porque ele resolveu dar um presente gracioso para nós. Quando a gente ganhar a praia, a gente vai dizer assim, eu não mereço. Mas eu sei que eu estou ganhando porque eu não mereço. Mas Jesus merece e conquistou isso no meu lugar. Enfim, no final, toda a glória vai ser dele. Veja, o buffet está armado. Está montado. O primeiro richô já é dessa comida. Aí você vai pegar o seu prato. Você é o primeiro da fila. E essa comida está ali, na sua cara. Ela nem sempre é saborosa, porque às vezes é duro ter que mastigar isso. Ela nem sempre é a que vai dar mais prazer momentâneo, mas é a que Deus, de alguma forma e por algum motivo, está servindo para a gente. Bom apetite. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê a coragem e a compreensão de o quão fundamental é assumir o desafio do comprometimento no reino do Senhor e para a honra e glória do teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, confiados em Jesus, que fez tudo em nosso lugar e nos deu uma nova vida com o Senhor e para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos, é o que nós queremos e rogamos, em nome de Jesus. Amém.
Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.